Seja muito bem-vindo já à segunda parte deste programa desportivo de Trás-os-Montes e Alto Douro, da sua TV Regiões. Antes de voltarmos à conversa com António José Marques, vamos fazer agora também um breve rescaldo dos jogos do fim de semana e começamos pela segunda Liga Portuguesa, onde milita o Grupo Desportivo de Chaves. Os Chaves, que este fim de semana não foi além de um empate em Aveiro a uma bola, frente ao Beira-Mar, com os anfitriões a igualarem o encontro nesta jornada 40 da segunda Liga Portuguesa no último minuto e a atrasarem também assim os transmontanos na luta pela subida. Os Chaves, que neste momento é segundo, classificado com 69 pontos. O Tondela lidera com 75, em terceiro está com a mesma pontuação o Feirense com os mesmos 69 pontos. Pelo Campeonato Nacional de Séniores da fase subida da Zona Norte, o Mirandela, que milita nesta fase, neste campeonato, jogou com o Varzim, o líder Varzim, onde perdeu, aliás, no terreno do Varzim por 3-1. O Mirandela continua na sétima posição com 6 pontos. Quanto à fase de manutenção desta Série A, jogou-se a jornada 9. O Bragança perdeu com o Santa Maria por 3-1 e o Pedras Salgadas também perdeu por 3-1 com o Limianos. Na tabela classificativa, o Bragança mantém-se na frente com 30 pontos e o Pedras Salgadas é segundo classificado com 29. Pelo Campeonato Nacional de Séniores da fase de manutenção, mas da Série B, o Vila Real empatou em casa do Vizela a uma bola e continua na cauda da tabela. Pelos campeonatos distritais, na Associação de Futebol de Vila Real, a Divisão de Honra, jogou-se este fim de semana a jornada 25. Fontelas 0, Abambres 4, Mondinense 4, Mesão Frio 0, Serva 1, Montalegre 2, Vilar de Perdizes empatou em casa com o Vila Pouca de Aguiar a uma bola. O Valpaços também empatou em casa com o Régua a 2 bolas. Ribeira de Pena 2, Atei 1, Saboroso perdeu em casa com o Noura por 2-0 e a TV Regiões acompanhou o duelo entre o Valpaços e o Régua e vamos ver agora essa reportagem. Quem vai à guerra marca e sofre. O ditado não é bem assim, mas até que nesta história assenta bem. O Grupo Desportivo de Valpaços recebeu o Régua para a penúltima batalha campal deste campeonato. 10 minutos passados e um golo marcado por Cristiano deixa os homens de Nené Batista em desvantagem. Chala ainda foi atrás do prejuízo, mas não foi bem sucedido. O guarda-redes da equipa da casa, Nelo, teve ainda tempo de brilhar, com 2 ameaças seguidas na sua baliza pelos homens que vieram do peso da régua. O dono da baliza do Régua fintou e foi fintado por Tiago, que lhe tirou a bola e poderia ser dali a igualdade. Na segunda parte, a equipa da capital do Fular entrou mais desperta e aos 3 minutos Pedro decidiu igualar a desvantagem que o Valpaços teve durante a primeira parte. Imediatamente o Régua respondeu com o segundo golo de Cristiano, colocando novamente a sua equipa em vantagem. Os forasteiros ainda tentaram o terceiro golo, mas Nelo não permitiu que a bola entrasse na sua baliza. Um passe de Lubi para Pedro faz novamente os homens da casa sorrir com o segundo golo de Valpaços. 2-2 e o jogo acabava assim. Já depois do apito final do jogo, Lubi vê o cartão vermelho pelo juiz da partida. Para os técnicos de ambos os emblemas, consideraram a partida de final de época bem disputada. Antes de mais, penso que foi um jogo extremamente disputado. Para a época em que estamos, para a final da época, até foi um jogo disputado mais, a meu ver, principalmente na segunda parte. Assim, entramos um pouco receosos, não sei por que razão. O Régua aproveitou bem uma situação de contrapé, acabou por fazer um golo cedo, foi controlando o jogo até ao intervalo. Tivemos uma situação ou outra em que podíamos ter feito a igualdade, não conseguimos, não estávamos a conseguir acertar na baliza. Na segunda parte melhoramos, fizemos o golo cedo, empatamos, melhoramos o nosso jogo, passamos a dominar completamente o jogo, o Régua praticamente limitou-se a defender. O nosso objetivo principal era a vitória, passava pelos 3 pontos, agora nós temos a noção que é um jogo final da época, temos a noção que estamos na final da taça e que tínhamos que gerir o jogo em função dessa final. Fizemos o bem, estamos de parabéns.
Está um bom jogo do final desta época, deste campeonato, é o terceiro lugar que tentam também agora manter até ao fim. Sim, esse foi um objetivo nosso desde o início, de tentar ficar nos primeiros lugares. Esse objetivo já foi adquirido, já conseguimos o terceiro lugar. Este grupo merece pelo que fez durante a época e pronto, agora é continuarmos e estarmos preparados ao próximo jogo, com a última jornada e depois a final. Para a semana, na final do campeonato, Valpaços desloca-se a Montalegre e Régua joga em casa frente ao Fontelas e tentam zelar, respectivamente, pelo quarto e terceiro lugar. Acabamos de ver a reportagem em que o Valpaços empatou 2 bolas em casa frente ao Régua. E quanto às pontuações e às classificações, o Mondinense lidera com 65 pontos. Logo atrás está o Montalegre com 64, seguido do Régua com 49. E em quarto está o Valpaços com 42 pontos. E avançamos para a divisão de honra da Associação de Futebol de Bragança. O Bragança B levou o melhor frente ao Poiares, ao vencer por 3-1. O Alfandeguense também venceu em casa o Santa Comba da Vilariça por 4 bolas a 1. Os africanos de Bragança também venceram o grupo desportivo de Sendim por 1-0. O Águia de Mioso goleou o Rebordelo por 3 bolas a 0. Vinhais 1, Arguzelo 5. Mirandês perdeu em casa com o Moncorvo por 2-0 e o Mirandela B também perdeu em casa com o Vila Flor pela margem mínima 1 bola a 0. Quanto à tabela classificativa, o Arguzelo é líder com 51, o Vimioso também tem a mesma pontuação, 51 pontos. Logo a seguir está em terceiro o Moncorvo com 45 pontos. E seguimos para a 2ª Divisão Nacional de Futsal, onde milita o Valpaços, que este fim de semana venceu o Desportivo das Aves por 5 bolas a 3. E a outra equipa transmontana em prova, o Pioneiros de Bragança, também venceu em casa o Nogueiró por 5-1. Pelo campeonato de futsal da Associação de Futebol de Vila Real, jogou-se este fim de semana a jornada 21, Hóquei Flaviense 3, Amigos à Beira-Douro 7, Vila Pouca de Aguiar 8, Vila Castanheira 1, Boticas goleou em casa os Amigos de Serva por 10-3, Vilar de Perdizes também levou o melhor ao vencer o Vilarandelo por 8-1 e o Fernão de Magalhães venceu o Noura por 5 bolas a 4. E os Amigos da Beira-Douro golearam, como acabei de referir, o Hóquei Flaviense por 7-3 e mostramos-lhe agora também esta reportagem deste duelo em primeira mão. Uma mão cheia não chegou aos Amigos a Beira-Douro, que se deslocaram à casa do Hóquei Flaviense e levaram a melhor. Logo aos 3 minutos do jogo, Micael mostrou a garra que caracterizou os Amigos neste campeonato e fez o primeiro golo. Os flavienses não se deixaram adormecer e é Luís Sousa que iguala a partida aos 5 minutos com um livre direto. A equipa da casa ainda ameaçou o segundo golo, mas quem acaba por marcar é a equipa adversária com o golo de Luís Miguel, o segundo para os Amigos. A equipa de Iban jogou sempre com linhas baixas e os Amigos sempre a tentar invadir o forte. Surge então o terceiro golo na equipa de Emílio Rodrigues, marcado por João. A 4 minutos do fim da primeira parte, Nuno faz a vantagem do emblema que carrega ao peito aumentar, com o quarto golo da tarde, no pavilhão municipal de Chaves. A equipa de Chaves não queria ficar para trás e lá ameaçou os visitantes, mas foi João que ditou o 1-5. Segundo antes de terminar a primeira parte da partida, João faz o hat-trick e vão para o intervalo com 6 golos marcados, frente ao golo solitário do Hóquei. Uma segunda parte bem mais desorganizada e com menos golos. João dispara, mas a bola acaba por bater na trave. Os flavienses tentam diminuir a desvantagem e Luís Sousa marca o segundo golo em casa. Transições mais rápidas, jogadas estudadas e as ameaças constantes da equipa de Chaves, mas a bola não encontrava a baliza. Aos 3 minutos de terminar o jogo é a vez de Luís Sousa fazer o hat-trick, fazendo diminuir a desvantagem da sua equipa para metade. Quando se pensava que o resultado estava feito, João marca mais um e fecha o encontro com 3-7 e a vitória frente ao Hóquei. No final da partida e em declarações à TV Regiões, Ibar referiu as dificuldades da sua equipa e a luta pelo 5º lugar neste campeonato. Nós queríamos jogar um bocadinho assim, a trabalhar, a defender bem cá atrás, sair um bocadinho no contra-ataque
porque também temos poucos jogadores, não podíamos jogar de igual para igual, o físico não ia dar. Temos um bocadinho a pena porque na primeira parte tivemos ali um lance um bocadinho de desconcentração, foi o que deu o 6-1 e depois na segunda parte, recuperamos até o 6-3 e andamos a jogar um bocadinho com 5 e não deu para mais. Do outro lado da balança, Emílio veio atrás dos 3 pontos, mas ainda é cedo para cantar vitória neste campeonato que está a chegar ao fim. Ainda temos mais 2 jornadas importantes, que é tanto contra o Noura e contra o Boticas. São 2 jogos decisivos, porque se perdemos num deles, as coisas podem se complicar muito, uma vez que o Carrasel de Montenegro joga na última jornada com o último classificado e espera-se que consiga, se calhar, um score dilatado, pelo que só nos resta vencer os 2 jogos, tentar vencer os 2 jogos para conseguirmos os nossos objetivos. E esta tarde o jogo ocorreu como previsto? Fizemos uma boa primeira parte, quanto a mim. Na segunda penso que, não sei se pelo facto do resultado estar 6-1, penso que baixamos um bocadinho a intensidade do jogo e o hóquei com os jogadores experientes aproveitou isso. Penso que fizemos uma boa primeira parte, a segunda não tão boa, mas valeu pelo resultado final. O último jogo do hóquei flaviense é em casa do Vila Castanheira, no próximo sábado. Quanto aos amigos da Beira Douro, têm um jogo em atraso, frente ao Noura, na quarta-feira, e disputam a final do campeonato em casa também no sábado, frente ao Boticas. Caso vençam estes 2 últimos jogos, serão consagrados campeões de futsal da Associação de Futebol de Vila Real. O hóquei flaviense perdeu em casa frente aos amigos da Beira Douro por 7-3. Foi a reportagem que acabamos de ver. E por aqui continuamos a conversa com o presidente da Associação de Futebol de Vila Real, António José Marques. António José Marques, o seu slogan era a Associação de Futebol de Vila Real, um novo rumo, o futuro somos todos. É este slogan da sua campanha e é ao qual também quer dar sentido doravante. Não é? Sim, sem dúvida alguma. Queremos a união faz a força? Queremos a participação de todos, independentemente da sua colocação em termos geográficos, independentemente da sua perspectiva. Esteja no sul, no norte ou no centro do distrito. Esteja de acordo com a figura desta direção ou não. Só faz sentido se todos remarmos na mesma direção. E quer começar por onde? Ou já começou por onde? Olha, relativamente, eu gostaria de falar um pouco sobre o futsal, até porque algumas das medidas que têm sido implementadas visam futsal. Na semana passada tivemos uma reunião com os 4 clubes semifinalistas da taça da Associação de Futebol de Vila Real. Chegamos a um acordo para a realização da Final Four Dia 1 e 2? Dia 1 e 2 de maio em Vila Pouca. É já uma mudança no sentido de promovermos a modalidade. Não faz sentido a organização desta prova ter a dinâmica que estava implementada anteriormente, onde cada clube faria a meia final no seu pavilhão. Decidimos juntar os 4 semifinalistas. Vamos tentar fazer uma festa de 2 dias de promoção do futsal, desta modalidade. Da modalidade. Queremos dar visibilidade àquilo que de bom é feito no nosso distrito e, por que não, começarmos e lançamos este repto aos clubes e a quem dou os parabéns desde já pela mudança que quiseram, porque em termos regulamentares isto não estava previsto. Lançamos o desafio e é algo que queremos manter durante todas as épocas para que a própria modalidade tenha um reconhecimento social e tenha um reconhecimento, porque não dizê-lo, também de outros distritos e de outras zonas do país, porque só assim é que faz sentido a organização de provas. Esta é já uma das medidas. Futuramente iremos ter reuniões partidas com clubes de futsal e de futebol, para que todos naquele momento possam apresentar propostas daquilo que eventualmente querem ver mudados nos quadros competitivos, fazermos um somatório daquilo que são as propostas de todos e depois, como é lógico, caberá à direção decidir em função daquilo que são as propostas apresentadas por todos, para que todos tenham a sua voz ativa, mas, como deve calcular,
Não iremos com certeza agradar a todos, mas teremos sempre decisões que vão de encontro àquilo que são as necessidades e as premissas da grande maioria. É preciso olhar mais para o futsal? É preciso Há olhar ainda muito a fazer para fortalecer esta modalidade? Sem dúvida, o futsal teve Vive um pouco à sombra do futebol de 11, não é? Sim, o grande desafio do futsal será aumentar a sua base de recrutamento. Quanto maior for a sua base de recrutamento, maior será a probabilidade de termos mais praticantes de futsal. É evidente que volto a bater na mesma tecla, a densidade demográfica é relativamente baixa. Normalmente quem pratica futsal é quem não se identifica com o futebol, ou já passou pelo futebol e acaba por encontrar no futsal aquilo que é a sua mais-valia, digamos assim. O desafio dos municípios, o desafio dos clubes é aumentar os praticantes de formação. Há algumas medidas nesse sentido, nomeadamente o aumento de concentrações de traquinas e petidas da modalidade de futsal, estendido também, por não dizê-lo, ao feminino, que também é uma das preocupações e que queremos integrar naquilo que é o Plano Nacional da Federação Portuguesa de Futebol do desenvolvimento do futebol feminino, eventualmente lançar o repto aos municípios no sentido de se associarem a nós na realização e na promoção desses eventos, encontros mais ou menos regulares, direi 4, 5 no ano de futebol feminino, para que as meninas tenham também ali o seu espaço, possam dar visibilidade àquilo que são as suas performances futebolísticas e, através destas iniciativas, puxar um pouco dos clubes para federar as miúdas, as meninas, federar também os mais pequeninos. No fundo, temos uma... ver que isto não é só um mundo de homens, não é? Exatamente. Ainda está muito enraizada essa. Aliás, o maior desafio da Federação Portuguesa de Futebol neste momento é aumentar o número de praticantes de futebol feminino. Portugal tem um rácio de 3% de praticantes de futebol feminino, o que comparativamente a outros países é uma gota d'água no oceano. E neste momento estamos a competir contra países que têm um rácio muito maior e estamos também a ter alguns resultados que têm vindo a crescer a nível de seleções nacionais. E quanto aos clubes de formação, estes também são uma aposta da Associação de Futebol de Vila Real, desta direção? Teremos futuramente algumas propostas a lançar aos clubes, nomeadamente a criação de outros quadros competitivos paralelos àqueles que existem, a taça distrital de iniciados juvenis e júniores de futebol e também as competições não formais, nomeadamente ao escalão de sub-14 e sub-13, que é um escalão que nós entendemos ser o escalão de diferenciação relativamente a outros distritos, por questões de orgânica de clubes, por questões da propriedade. Repare que um jovem de segundo ano de infantil, até começar a jogar futebol de 11, no nosso distrito está quase um ano sem competir. Isto não abona nada em termos competitivos. Eu costumo dizer em tom de ironia, mas é aquilo que eu sinto e eu acho que é a realidade. Os nossos atletas não são piores do que os outros. O que os nossos atletas não têm é as mesmas oportunidades que os outros. É uma fase muito sensível. A passagem do futebol de 7 para o futebol de 11 é extremamente complexa, até pelo contexto. Se não criarmos aqui situações de competitividade durante este período, vai fazer com que a potenciação, digamos assim, destes jovens não seja feita de acordo com o tempo, não seja feita de acordo com a sua hipótese de evoluir. Um ano, praticamente, mais mês, menos mês, sem competir, até porque os sub-14 acabam por ser integrados nas equipas de sub-15, têm mais dificuldades em jogar porque são mais novos, morfologicamente ainda não estão também bem desenvolvidos. Haverá ali sempre uma meia dúzia deles que acabam por competir com alguma regularidade, mas a grande maioria não compete. Isto, por outro lado, faz com que aumente o abandono
da prática desportiva, que é isso que nós não pretendemos. Eventualmente, podemos propor aos clubes ou outro quadro competitivo, ou a questão das competições não formais, também com encontros mais ou menos regulares. E, eventualmente, é outra questão que está em cima da mesa, preconizar ali a seleção, ou as seleções da seleção, porque a seleção de sub-14 é aquela que inicia o trajeto no Torneio Lopes da Silva, que decorre na última semana de junho, e podemos criar um encontro interno onde estes jovens possam também demonstrar as suas performances e possam também ser selecionáveis para aquilo que é a nossa primeira seleção distrital. Até porque eles são o futuro do desporto na região, não é? São sem dúvida alguma. Neste ato eleitoral falou-se muito daquilo que era o campeonato sénior, e evidente que é uma preocupação legítima de todos os clubes. Sim. Mas a nossa grande preocupação terá que ser naquilo que é a base e que sustenta todo este processo. Tudo bem que é importante que haja alguns conselhos que adiram ao nosso campeonato, é importante trazer o Alijó, é importante trazer o Mursa, é importante trazer todas as sedes do conselho. Esse é um outro desafio que se nos põe, mas se não tivermos a base de sustentação para alimentar estes clubes, todo este processo daqui a 1 ano ou 2 acaba por ruir, porque não há jovens, porque não há praticantes. Portanto, toda a nossa preocupação terá que estar centrada aqui, não dissociando, como é lógico, a competitividade dos escalões séniores, que também são uma fonte de alimento da própria dinâmica da associação. E gostaria aí de ver aumentadas também as equipas que neste momento competem? Sem dúvida alguma, esse é outro propósito. Também já estamos no terreno a trabalhar nesse sentido. Podermos trazer, nomeadamente, eu recordo que são 5 sedes de concelho que não têm clube representativo na divisão de honra. Paralelamente a estes, há outros clubes, perdoa-me a expressão, de uma segunda linha, que já foram representantes do nosso campeonato e que neste momento estão nas ligas amadoras. Recordo que saiu recentemente um decreto-lei do novo regime jurídico da Federação Portuguesa de Futebol, que proíbe a realização dessas ligas. Futuramente, e se puderem ler, esse documento é muito interessante sob o ponto de vista das sanções que essas organizações poderão vir a sofrer pela organização dessas provas. Contudo, a Associação Futebol Vila Real está aberto a todos. Um desejo que tenho num futuro mais próximo seria, na época de 2016-2017, ter 2 divisões. Isso seria ótimo, porque aumentando a competitividade, todos temos a ganhar com isso. Não sei de que forma ainda podemos agilizar todo esse processo. Somos ainda uns bebés a crescer dentro da própria instituição e temos muito trabalho pela frente, como é lógico. Sim. E olhando aqui para o distrito vizinho, para o distrito que neste momento é também liderado, esta Associação de Futebol de Bragança, liderada por António Ramos, vocês já reuniram, já sentaram à mesa para também aqui estreitar relações e definir estratégias mútuas para se tornarem mais fortes e mais competitivos também juntos? Está previsto para meados de junho, finais de maio, uma reunião das 2 associações. Pela relação de amizade que temos, falamos com alguma frequência, nomeadamente depois das tomadas de posse de um e do outro. Acabamos por ir falando com alguma regularidade. Já tivemos em 1 ou 2 reuniões da Federação juntos e vamos partilhando, como sempre foi esse propósito que nos uniu no mundo do futebol. Vamos partilhando muita informação, vamos falando sobre muita coisa. Há algumas ideias no ar que estarão dependentes da anuência dos clubes de cada associação, até porque isso poderá ter um acréscimo de despesas, mas a intenção é podermos aliar-nos em algumas provas, em alguns encontros. Ainda não temos uma ideia bem definida sobre o qual poderemos caminhar, mas há essa intenção, pelo menos, reunir e perceber aonde é que podemos andar de braço dado, digamos assim.
e também dessa forma fazerem valer as vossas prioridades junto das entidades nacionais, não é? Sem dúvida. Outro dos propósitos que tem que existir em associações como as nossas, Sim. junto da Federação Portuguesa de Futebol, é das pessoas perceberem que somos diferentes. Somos diferentes, naturalmente diferentes. Não se pode governar uma federação da mesma forma com a Associação de Futebol de Braga ou de Lisboa, de igual forma com o Vila Real e Bragança. É impossível. É impossível porque há especificidades. Tenho pena que as pessoas dos poderes centrais ainda não tenham percebido isto. Sim. Daquilo que será a minha responsabilidade é que tudo farei, quando me for dada a oportunidade para o poder dizer, é que as coisas terão que mudar de uma forma a ir ao encontro daquilo que são os nossos problemas, os nossos constrangimentos, que são muitos, porque socialmente também somos diferentes. Esse é um desafio que também nos irá mover, e julgo que poderei aqui falar até pelo professor António Ramos, que ele comungará muito daquilo que são estas ideias e que juntos, evidentemente, teremos muito mais força naquilo que são as nossas reivindicações. Ele referiu também esse seu pensamento aqui no programa de desporto, porque ele também esteve cá há 15 dias, e referiu também aí essa junção de sinergias, que é isso mesmo que se pretende, não é? Para também fortalecer o futebol e o futsal nos dois distritos e na região de Trás-os-Montes. Que é isso que vocês querem fazer valer. E quanto à arbitragem, Tosé Marques, o que é que está bem e o que é que poderia ser melhorado nesta área tão falada como a arbitragem e tão criticada também como a arbitragem? Eu, quando entrei na Associação de Futebol de Vila Real, pude olhar para aquilo que é o nosso posicionamento nacional e nesse sentido estou bastante satisfeito com aquilo que é o posicionamento dos nossos árbitros enquanto Associação de Futebol no âmbito nacional. Temos uma projeção muito interessante desse ponto de vista. Agora, há muito trabalho a fazer, nomeadamente naquilo que é o recrutamento de novos árbitros. Nesse aspecto, o Presidente do Conselho de Arbitragem tem demonstrado regularmente essa preocupação em algumas reuniões que temos tido. São precisos mais árbitros? São precisos, é necessário ir rejuvenescendo a arbitragem, é necessário que esta função, digamos assim, seja reconhecida por todos como uma função que faz todo o sentido neste âmbito. Sim. Mas também, e porque não, aproveitando aqui a oportunidade que me dá, também dizer e responsabilizar um pouco aquilo que é a arbitragem naquilo que poderá ser a sustentabilidade do futebol. A arbitragem também tem responsabilidades nisso. Será futuramente discutido com quem de direito todas estas questões. É importante que todos, e como disse muito bem o slogan é para todos, a arbitragem terá que ter uma preocupação, nomeadamente a arbitragem distrital, daquilo que poderá ser a sustentabilidade do próprio futebol e futsal. Muito bem. Tosé Marques, para também terminarmos esta nossa conversa, estamos na reta final deste programa, tem algum potencial vencedor do campeonato distrital? Falta apenas uma jornada. Olhamos para a tabela, está o Mondinense com 65, o Montalegre com 64, ficará definido aqui entre estas duas equipas. Segue-se agora um Mondinense, que vai jogar frente ao Saboroso, e o Montalegre recebe o grupo desportivo de Valpaços. Se ambas vencerem, nada se altera e o Mondinense será o campeão. O que é importante referir é que tivemos um campeonato pela subida ao campeonato nacional muito competitivo. Sim. Onde houve eventualmente alternância de liderança em alguns momentos, o que é ótimo. O que eu tenho para dizer é que vença realmente o melhor. O que o vencedor seja justo e reconhecido por todos é importante. E fundamentalmente que qual seja o clube que suba aos campeonatos nacionais, que se estruture, que se reestruture, que faça um bom planeamento daquilo que poderá ser a próxima época, porque é importante para a Associação de Futebol de Vila Real que os clubes que sobem aos campeonatos nacionais, quer sejam eles séniores, quer sejam de formação, o façam de uma forma sustentada, que o façam de uma forma racional, sem perder aquilo que serão os seus princípios
ideológicos e financeiros, porque nós precisamos dos clubes nos campeonatos nacionais, só assim é que poderemos ser competitivos. Precisamente. E quanto à taça, que vai ser disputada entre o Régua e o Montalegre poderá aqui vencer de novo a taça? Terei que ser... Está tudo também em aberto. Terei que ser isento, como é lógico, que ganhe melhor, que seja também uma festa do futebol distrital e que todos os reguenses e todos os barrosões possam participar de uma forma ativa, possam viver aquele dia como um dia importante nas suas vidas desportivas e que ganhem fundamentalmente o melhor, que seja uma festa e que todos se sintam representados naquele momento. É isso que pretendemos. Queremos dar cor a esse dia, como queremos dar cor também à Final Four de futsal. Sim. Esse é um dos propósitos, promover aquilo que são as boas práticas do distrito, com a participação massiva de todos. Isso é essa a missão também da associação? Com certeza que sim. António José Marques, agradeço a sua presença e desejo-lhe também a continuação de um ótimo trabalho e com muitos frutos. Eu é que agradeço o convite que me endereçou e com certeza que teremos novas oportunidades para poder falar mais à frente daquilo que é o trabalho já realizado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, a continuação. Da minha parte também está tudo rematado neste TVR Desporto de segunda-feira. Boa noite e tenha uma ótima semana.